Frederico Varandas, 45 anos, presidente do Sporting desde 2018, refundou o clube e contagiou a liderança dos principais adversários. O Sporting voltou a ser leão e hoje é favorito na conquista pelo título de campeão nacional. No mês em que o trio de ataque comemora 20 anos, Frederico Varandas é o nosso convidado, a nossa escolha pelo que representou de mudança no futebol português. Frederico Varandas, bem-vindo, obrigado por nos receber aqui em Alvalade. Vamos olhar pelo retrovisor da memória e olhar para 2018, 2019 e gostava que me dissesse quais foram aquelas 2, 3 medidas que foram decisivas no arranque para que o Sporting não morresse. Muito obrigado por aqui estar, muito obrigado pela vossa visita. Eu penso que, sobretudo, eu resumia essas 3 medidas a uma só. Fazer o que era necessário fazer pelo clube. Não pensarmos em nós, direção, administração, e pensarmos o que era de facto necessário fazer pelo clube. E isso foram N medidas. Mas o clube estava no caos. Sim, repare, utilizou o termo refundação, eu não sei se é também demasiado forte, mas de facto hoje vivemos uma fase que eu em 45 anos nunca vivi. E pessoas mais velhas também têm dificuldade em se lembrar. E de facto estamos por factos, falando nos últimos 4 anos, 2 títulos nacionais, várias taças. Nos últimos 5 anos, 4 vezes o clube deu lucro. O único ano que não deu lucro foi ano de Covid. Recuperámos o clube financeiramente, recuperámos e garantimos a maioria do capital da SAD, reforçando em 88%. Investimos e requalificámos no património, no nosso património, estádio e academia como nunca antes. E temos o maior número de sócios de sempre com cotas em dia e hoje, para este estádio, mais de 8 mil pessoas em espera para adquirir um lugar. Por isso, de facto, lembrando o ponto de partida e pensando que apenas passaram 6 anos, de facto, o trabalho da minha equipa é extraordinário. Ainda se lembra como é que era contratar um jogador em 2018 e 2019, ou como passou a ser, não diria só esta época, mas desde 2022, 2023? Relembro-me bem que, por exemplo, para fechar o Nuno Santos, estamos a falar de um valor de 3,5 milhões de euros à data. Foi quase 5 dias para fechar o negócio e onde o Rio Ave, e o presidente na altura, exigia garantias do pagamento do IVA. Ou seja, isto é para as pessoas perceberem a credibilidade que o Sporting tinha, aliás, não tinha à data. Não tinha. E a dificuldade que tínhamos só para contratar um jogador de 3,5 milhões de euros. Foi um percurso a chegar até hoje, até aos 20, foi um longo percurso. E contratar Rubén Amorim foi a decisão mais marcante da sua presidência? Foi um ato racional ou foi uma loucura? Foram 10 milhões. Foi um ato 100% racional. E quando muito se elogia Rubén Amorim, também muito se critica o que estava para trás, e hoje já estamos com quase 6 anos de distanciamento dessa fase, e posso dizê-lo. Mas hoje é fácil aplaudir, o que eu digo era um treinador com enorme potencial, não era um consagrado, certo. E era para se pagar 10 milhões, não é? Era, mas não era só, mas ele também teve a coragem de aceitar neste caso. E recordo, quando muito de nós éramos criticados, sim, mas acertaram no Rubén Amorim, mas falharam antes. E eu posso dizer aqui, sem qualquer problema, Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Rui Jorge, Quique Setien, Unai Emery, com o Joviano tinha ótima relação, todos, por diferentes razões, agradeceram, mas não queriam vir. E a verdade é que estamos a falar nesse período de 2018 a 2020. E, de facto, em 2020, quando desponta Rubén Amorim, e temos, do ponto de vista racional, a decisão mais acertada do nosso entendimento, Rubén Amorim não hesitou, ao contrário dos outros. E aí eu também tenho que reconhecer a coragem de um jovem treinador que viria, teoricamente, para um cemitério de treinadores. A dupla Frederico Varandas, Rubén Amorim, em 2024, representa no futebol português o que representou a dupla Pinto da Costa, José Maria Pedroto, no começo dos anos 80? Final dos anos 70, começo dos anos 80? Um dos exercícios que eu faço para mim mesmo, desde que sou presidente do Sporting, é ligar muito pouco ao que dizem de mim. Já fui insultado de tudo, durmo bem com isso,
mas de facto essa comparação com o Sr. Pinto da Costa se calhar está a um nível mais difícil de superar. Não por, atenção, não por falta de inteligência, não por falta de competência, não por astúcia, mas sim por uma razão muito simples, do meu ponto de vista, e não quero magoar ninguém, nem querer. Para mim, toda a competência que uma pessoa possa ter, toda a inteligência, vale zero. Para mim é uma fraude se não for alicerçada em valores e na ética. E por isso, para mim, seria, na minha concepção de ser, horrível se eu fosse comparado a esse presidente. Em relação à comparação Ruben Amorim e Pedroto, isso não me diz. Isso é mais para o Ruben Amorim responder. Estamos a falar de Ruben Amorim. E se no final da época tiver de perder um de dois e esses dois forem Ruben Amorim ou Gyökeres, o que é que prefere? Sabe que uma das maravilhas de ser adepto e sócio é poderem desfrutar o presente. O papel deles. Eu não desfruto o presente. O nosso papel... Porque tem que pensar no futuro. O nosso papel enquanto administrador é estar a viver no futuro. E eu, quando estou a viver no futuro, estou já há vários anos preparado para, se aquela peça sair, que peça é que vai entrar? Com uma garantia para mim, a qualidade do processo de trabalho interno tem que se manter. Por isso, quando é que vou perder Ruben Amorim, se é este ano, se é para o próximo? Eu ouço esta pergunta há mais de 4 anos. O que para mim, e acho que isto devia ser orgulhar todos os sportinguistas e até para toda a comunicação social, é questionar como é que um dos melhores treinadores do mundo está há 5 anos no Sporting. Isso é que é fantástico. Não respondendo, continua a dizer-me que é a peça principal das tuas peças todas, Ruben Amorim. O treinador passa sempre numa estrutura onde todas as peças são importantes, é a peça mais importante daquela estrutura. É a minha concepção. Há uma cláusula de rescisão no caso do Gyökeres, e isso há de ser seguramente também importante para si. Foi por isso que a fixou. Não que um ser humano tenha um valor, mas um jogador de futebol tem uma cláusula de rescisão. É impossível o Gyökeres sair no mercado de inverno? Eu diria que é muito, muito, muito difícil. Impossíveis não há na vida. Agora eu diria que é muito, muito difícil. Mas quanto mais golos marcar, não, mais próximo pode estar de sair, não é? Já marcou muitos, continua a marcar. Seria muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Sim. E terá mais força o Frederico Varandas a segurar Ruben Amorim ou o Hugo Viana a convencê-lo a ir para o City? Sobre o assunto Viana... Isto não será um triângulo amoroso, mas será um triângulo que foi importante para o sucesso recente do Sporting, não é? Foi um triângulo fundamental para o crescimento e para o retomar do verdadeiro Sporting. Isto é história, ficará para sempre. Esse Ruben Amorim e Viana foram fundamentais neste arranque. Obviamente o Viana é o assunto do momento. O Viana, obviamente, e aqui do ponto de vista pessoal, merece tudo. Não só do ponto de vista profissional, da parte humana, vai para provavelmente a par do Real Madrid. Não é? Provavelmente a par do Real Madrid vai para um dos clubes mais poderosos do mundo. Algo que nunca aconteceu em Portugal, um dirigente português a ir para o patamar máximo dos máximos. E isso é mérito dele, mas também é muito mérito de como hoje o Sporting é visto lá fora. E muitas vezes cá em Portugal, ligamos muito à trica, há aquela telenovela. Mas lá fora, os clubes bem organizados, os clubes vencedores, olham e veem um clube que se reinventou, veem um clube que dá lucro financeiro e veem um clube que ganha títulos e que valoriza os seus ativos. Por isso, obviamente, este é o patamar de excelência que o Sporting é visto lá fora. E para nós, Sporting, é muito importante que o Hugo Viana tenha sucesso no Manchester City. Muito importante, porque é isso que nós queremos, ser vistos lá fora e ser desta maneira. A resposta foi interessante, mas não respondeu à minha pergunta. Qual? O Ruben Amorim será mais facilmente convencido por si a continuar ou mais facilmente convencido pelo Hugo Viana a voar para o norte de Inglaterra? Nós somos... hoje temos uma relação de amizade os três. Hoje é um facto que Ruben Amorim tem contrato com o Sporting em 2026 e hoje é um facto que o Hugo Viana, para o ano, será o diretor desportivo do Manchester City. Amizades, clubes à parte. O caminho segue-se. E para mim,
Isso não é um assunto. O que é, eu vivo do que eu controlo e do presente. E do que prevê para o futuro. E por isso tem um plano B já para uma eventual saída do Ruben Amorim, como teve um plano B para a organização da direção desportiva do Sporting. Hoje, e dá-me um certo gozo pessoal, hoje ver muita gente a alertar e de uma forma até certa dramática, como é que vai ser sobre a saída do Viana, etc. Gosto de relembrar que essas pessoas há 6 anos atrás criticavam o Viana, porque não sabia fazer planeamentos, não sabia organizar o plantel, etc. Fico muito reconhecido até pelo Hugo, estas pessoas hoje, sem o dizerem publicamente, é uma certa confissão que estavam enganadas. O que eu lhe posso garantir, e o Hugo Viana naquela altura tinha trabalhado poucas semanas como diretor desportivo de um Belenenses, era esta a experiência pessoal. Mas nós acreditámos no Viana e eu sabia o potencial que ele tinha. Da mesma forma que as pessoas que o vão substituir, eu tenho a certeza que daqui a 4, 5 anos está a vir um City da vida a querer contratá-los. Isso eu também não tenho qualquer dúvida. Houve aqui naturalmente mudanças na estrutura e também ouvi algumas vozes em público a dizerem que podemos ter um presidente do Sporting que acumule com as funções de diretor desportivo. As coisas vão ser diferentes ou não? A estrutura é diferente, o resultado será o mesmo. Repare, ficou muito claro que vamos ter um diretor-geral e um diretor de scouting / diretor técnico. O diretor-geral será sempre a pessoa mais o diretor operacional de toda a máquina e depois o diretor scouting, diretor técnico, será a pessoa que continuará a fazer o que fazia e também aconselhará ser o braço direito do treinador na elaboração do plantel juntamente com o presidente. Nada alterou em relação a essa sobre o... E não entra aqui nenhum jogador sem a palavra final do presidente? Nenhum. Mas também não entrava? Também não entrava. Treinadores, jogadores, obviamente tudo o que entrou e tudo o que vai entrar tem que ter sempre o acordo. A decisão final é sempre do presidente. Tem havido, segundo julgo saber, alguma cooperação entre o Sporting e o City, há algumas sinergias. É provável que o City entre de forma expressiva no capital da Sporting SAD? A primeira parte é totalmente verdade. Nós temos uma ótima relação com a administração do grupo, do City Group. Não só a nível do nível desportivo, mas também a nível do CEO e a administração. Mas não, nunca foi. A segunda pergunta nunca foi tema entre o City e o Sporting. O Sporting já foi claro qual é no nosso plano estratégico o que é que nós pretendemos, mas não está identificado qualquer parceiro até o momento. Estamos aqui sentados nas bancadas do renovado também estádio de Alvalade. A sua relação inicial com as claques, aquela demarcação que o seu mandato trouxe, foi o primeiro carimbo de liderança / autoridade que trouxe ao clube ou não? A mim não me preocupa muito a relação que as claques têm comigo. Preocupa-me sim a relação que as claques têm com o Sporting. E quando nós chegámos aqui, não podia haver quem quer que fosse que estivesse acima do Sporting, do que é o melhor para o Sporting. Seja uma claque, seja um grupo de sócios, seja quem for. E teve que ser feito o que nós entendíamos o melhor para o Sporting, defender o Sporting. As consequências disso, depois ficam a gostar muito de mim, gostar pouco de mim, isso é para o lado, mais uma vez, que dura melhor. Vamos agora voltar a outro tema da atualidade. O Benfica tem sido associado a vários casos de corrupção, fraude, viciação de resultados. É verdade que estamos na fase de acusação, não há trânsito em julgado, mas o Frederico Varandas olha para isto seguramente com particular atenção. Acredita que o Benfica pode ser suspenso? Hoje acredito pouco. Mas deixe-me, pelo que eu vi do futebol português, como adepto, como diretor clínico e hoje como presidente. Eu penso que, independentemente da decisão judicial que aqui que venha a acontecer, é inegável que a mancha está lá. E é inegável. E isto é mais um sinal, mais uma confirmação do que vem a ser, podemos chamar, o segundo período negro do futebol português. Houve um período negro chamado o apito dourado,
hoje, não sei se vai ser recordado como o caso dos e-mails ou não, mas é verdade é que são duas fases negras do futebol português e onde não há que ter medo de dizer que esses dois períodos têm dois rostos. Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira. Está claro. E, de facto, hoje eu penso que é muito estes casos que vêm são patentes do que todas as más práticas, toda a falta de ética que teve aqui durante anos e anos e anos. E atenção, eu, enquanto Presidente do Sporting, reconheço que há muita culpa própria do insucesso do Sporting nestes 40 anos. Mas isto é a prova, para mim, porque o Sporting acredita nisto, que o jogo estava viciado à partida. E era muito difícil. Era muito difícil. O Sporting perdeu porque os adversários diretos viciaram o jogo? Mas, ou também perdeu porque os adversários diretos viciaram o jogo? Algum português, ao ouvir as escutas do apito dourado, tem dúvidas do que é o Pinto da Costa. E agora um assunto mais recente. Passou quase entre as linhas, que um segundo agente, vai ser acusado por corrupção ativa de jogadores do Marítimo para perderem contra o Benfica. Já reparou como o caso do César Boaventura era um caso extraordinário, um caso de amor, onde um empresário decide gastar centenas de milhares de euros para corromper um clube, um jogador, para favorecer o Benfica. E agora apareceu um segundo. Isto ainda mais extraordinário é. E de facto, para mim é claro, há um período do apito dourado onde, volto a dizer, Pinto da Costa tinha toda a sua teia, toda a sua estrutura montada, e mais tarde aparece um Luís Filipe Vieira, onde talvez cansado de investir e não conseguir ganhar, faz uma politização do Benfica, onde vai buscar pessoas que a gente conhece, nomeadamente esta pessoa que é denominador comum em todos os processos, Paulo Gonçalves, fez parte da Sociedade do Porto, curiosamente foi para o Boa Vista, onde o Boa Vista foi campeão, curiosamente sai do Boa Vista quando o Boa Vista desce divisão, no acaso Pinto Dourado, e ele passa entre os pingos da chuva, e Vieira vai buscá-lo. E é preciso pôr os nomes aos bois. E obviamente, eu aqui não te responsabilizo a culpa, a falta de competência, porque houve do Sporting, mas houve aqui muita viciação do jogo. E obviamente, enquanto Presidente do Sporting, não digo isto por querer acicatar guerras entre clubes, não. Eu digo isto porque é o meu dever enquanto Presidente do Sporting. Falou da politização proteger do os Benfica, direitos do Sporting. Mas muitos dos atuais dirigentes do Benfica fizeram parte do tempo em que Luís Filipe Vieira era Presidente. E liba-os. Esse julgamento será feito pelos sócios do Benfica, pelos adeptos do Benfica. Essa parte não me diz respeito. Diz-me respeito, sim, enquanto Presidente do Sporting, garantir que se faça justiça. E nós acreditamos, nós, Sporting, acreditamos que durante estas décadas não houve verdade desportiva. E acredita que se vai fazer justiça, para terminarmos o assunto? Digo-lhe, como respondi, tenho muitas dúvidas. Embora há sempre a esperança quando vejo países lá fora, como Itália, vejo umas Juventus que desceu de divisão, vejo ainda agora, recentemente, na Premier League, clubes a perderem pontos. Mas também entendo a dificuldade do Ministério Público em conseguir provar. Agora, uma coisa é o que é provado, outra coisa é o que, para um português com dois dedos de testas, sabe bem o que se passou. Pode garantir aos adeptos do seu clube que acusações como estas de que é alvo o Benfica nunca acontecerão ao Sporting da sua presidência? Se isso acontecesse, isso seria uma fraude para o Sporting. Mas mais que para o Sporting, seria uma fraude para mim enquanto pessoa e para os meus. Por isso. Ao fim de quase meio ano, como é que avalia a mudança de liderança, de presidência do Futebol Clube do Porto? De experiência pessoal, muito positiva. Para o futebol português, também muito positiva. Também tenho que lhe dizer que nós, o Sporting, para nós, e esse acho que é o nosso segredo,
os valores estão na base do nosso sucesso. A dignidade, a integridade, o desportivismo, para nós estão acima de qualquer título ou acima de qualquer conquista. Também é verdade que na nossa história o Sporting se desviou recentemente destes valores. Mas a verdade é que foi o Sporting também a expelir e a resolver esse problema. Mas nós não negamos essa fase, independentemente das conquistas e dos feitos dessa fase, nós não elogiamos publicamente essa liderança. Pois porque eu acho que tem que existir alguma coerência moral. Ou seja, eu se preconizo e se adoto e divulgo que nós agimos sob determinados valores e transparência, então não faz sentido elogiarmos publicamente quem representa o oposto disso tudo. Bom, eu agora podia, na próxima pergunta, usar a expressão rebentar com eles, porque talvez fizesse algum sentido, mas não vou usar. Como é que conseguiu convencer a banca a perdoar mais de 100 milhões de euros ao Sporting? Aqui foi um trabalho duro, longo, onde o mérito tem que ser todo dado ao meu administrador, Francisco Zanha, e à sua equipa. Mas, atenção, isto só foi feito porque, no final de contas, foi um bom negócio para todos. Eu sei que as pessoas podem... Mas o que é um bom negócio? A verdade é que foi um bom negócio para o Sporting e um bom negócio para a banca. Se não fosse, não teríamos o feito. Isso não há qualquer dúvida. A banca não foi perdulária, nem simpática demais. Eu acho que a banca, eu acredito muito na competência dos seus administradores e fizeram o melhor que podiam para defender as suas instituições. Para terminarmos, o Sporting ganhou, a equipa de futebol masculina principal do Sporting ganhou apenas uma prova europeia, foi nos anos 60, foi no tempo da televisão a preto e branco. O Sporting hoje tem tido um crescimento sustentado, tem mesmo no contexto europeu conseguido bons jogos. Ganhar uma prova europeia era o desígnio maior da sua presidência? Ou é impossível? O que é que eu lhe posso dizer? Eu tudo o que digo e tudo o que seja em discursos é escrito por mim, pela minha cabeça, porque digo o que penso e digo o que acredito. Se me disserem a mim, a um sócio do Sporting, que eu acredito que o Sporting vai vencer uma Liga dos Campeões, estaria a mentir. Não acredito. Não acredito, e não é pela falta de competência que a minha equipa tem, que a minha estrutura tem, mas simplesmente nós temos que ter a consciência do que é que somos enquanto país e a economia que somos e com quem competimos. Por isso, para um Sporting poder ganhar uma Liga dos Campeões, teríamos tudo correr espetacularmente e os nossos concorrentes serem profundamente incompetentes. Muito bem, Frederico Varandas, obrigado por esta entrevista ao Trio de Ataque. Frederico Varandas, presidente do Sporting há 6 anos, há 2, 3 anos era o menos experiente no contexto dos principais clubes do futebol português, hoje já é o presidente com mais anos, naquela que é a cadeira de sonho verde de Alvalade.